Olá, queridos amigos, muita paz a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão promovido pela nossa Casa de Oração Prozebé. Um abraço fraterno a todos, que Jesus nos abençoe e nos conduza em nossas reflexões. Antes de iniciarmos, já convidamos vocês a curtirem o vídeo, a se inscreverem no nosso canal e caso entendam que as nossas reflexões são positivas, auxilia na divulgação da doutrina espírita, não se esqueça de compartilhar os vídeos que tem aqui no nosso canal, são muitas reflexões, estudos, doutrinária, que entendemos muito relevantes para a nossa autoiluminação. Então, convidamos todos vocês a curtirem os vídeos, se inscreverem no canal e nos auxiliar na divulgação da doutrina espírita. E hoje, para as nossas reflexões, nós trouxemos uma mensagem que está no Livro da Esperança. O nome se chama Livro da Esperança. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós sorteamos e nós tivemos aqui a mensagem 78 do livro, chamada Ante o Divino Médico, em que Emmanuel, para quem não sabe, ele gosta de colocar um trechinho do Evangelho, e nesse capítulo ele bota também um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele faz os seus comentários, tá certo? Nesse aqui, Ante o Divino Médico, nesse capítulo, Emmanuel inicia com uma frase de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12, em que o Mestre nos diz: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E aí, na sequência, ele coloca o item 12 do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vemos aqui o item, né? Os sãos não precisam de médico, no capítulo 24, que é intitulado Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E aí, nesse item, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. A gente já começa a compreender aqui que Jesus, ele recebeu muitas críticas quando ele estava em seu messianato, no exercício do seu messianato aqui na Terra, porque para aquelas pessoas que não compreendiam a missão do Cristo, elas entendiam que Jesus estava ali sempre próximo de pessoas muito pobres, pessoas doentes, excluídas da sociedade, pessoas de má vida, que eram consideradas na sociedade daquela época de má vida, de criminosos. E eles não entendiam que o médico das nossas almas, que é Jesus, ele vinha trazer realmente a cura. Só que às vezes a gente interpreta a cura que Jesus vem trazer num aspecto ainda muito terreno. E Jesus, ele vem nos mostrar, nos elucidar, quando ele nos diz: o meu reino não é deste mundo, que nós somos espíritos imortais, certo? E como somos espíritos imortais, nossos verdadeiros tesouros, a nossa verdadeira riqueza, está nas coisas do espírito. Ah, Bruna, você quer dizer então que a gente deve descuidar das coisas da terra? De forma alguma. Se estamos encarnados, vivendo no mundo, devemos nos reconhecer o quê? Como espíritos imortais, vivendo uma experiência de aprendizado na Terra. E com isso devemos buscar equilibrar. Não devemos deixar que os bens da Terra, as coisas da Terra, nos escravizem, tá? E sempre valorizar essa oportunidade como uma grande experiência, uma grande oportunidade que todos nós temos de sermos melhores. E Jesus sabia disso. Sabia que muitas pessoas que estavam ali precisavam de uma orientação, precisavam de uma luz, precisavam de um consolo para transformar as suas existências.
para entenderem que aquilo ali era só uma experiência que era necessário viver, era necessário passar e passar bem. Aprender que era necessário viver o amor, viver a caridade, viver com resignação, com renúncia, porque assim estaremos adquirindo os verdadeiros tesouros, que são os tesouros da alma, caminhando para Deus e nos curando, porque todos nós, cada um com seus dramas pessoais, tem as suas lutas a serem travadas. Quando nós passamos pelo processo de autoconhecimento, como nos orienta Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós, quando nos colocamos como pobres de espírito, ou seja, os humildes, quando trazemos a humildade na nossa autorreflexão, nós percebemos que nós precisamos mudar, que ainda somos doentes da alma e que precisamos realmente dessa cura que esse médico vem nos trazer, que é o Cristo. E que remédio é esse? Que medicação é essa, senão o Evangelho? E é isso que Emmanuel vem nos trazer. Olha só o que ele diz. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Estamos encarnados, meus queridos amigos, no mundo de provas e expiações. Então, isso significa o quê? Que muitos de nós temos grandes débitos, a maioria de nós. Existem espíritos missionários entre nós? Tem, mas é um número reduzido. A maioria que aqui se encontra está num processo ainda de ter muitos débitos, né, com as leis divinas, com a justiça divina, na contabilidade divina, a gente ainda tem mais débito do que crédito. E aí nós precisamos estar encarnados aqui nesse mundo, nesse planeta escola, que é o planeta Terra, esse planeta abençoado, que nos é ao mesmo tempo, como nos diz o Evangelho, uma escola, porque aprendemos muito, um hospital, porque nós somos enfermos, e também uma prisão, porque nós infringimos as leis divinas. Então, temos esse tempo para cumprir, para nos restabelecermos com as leis divinas. Então, todos somos, com certeza, endividados perante a lei divina, mas graças a Deus já temos Jesus em nosso caminho. O Pai nos mandou esse médico maravilhoso para nos orientar, nos cuidar, nos consolar, nos auxiliar. E é um mestre que nos ama muito, muito. Olha o que Emmanuel continua dizendo para a gente. Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é nosso divino médico, que foi exatamente o que acabamos de fazer. Nós sabemos que adquirimos débitos e inibições e dizemos, mas Jesus é o nosso médico. E ele diz, e basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Já nos dizendo, Emmanuel, que o remédio está no Evangelho. É a boa nova do Cristo, são as suas muitas orientações que nós precisamos estudar, claro, que o processo de aprendizado, de mudança, de transformação começa com a gente compreendendo o que Jesus quis nos dizer. E essa é a parte pedagógica maravilhosa, belíssima que a doutrina espírita nos traz, de nos trazer de uma forma muito lúcida, sem muitas formas de interpretação, o que é que Jesus quis dizer para a gente. Então, é maravilhosa a doutrina espírita nesse aspecto, que ela nos ensina muito, o que é que o Cristo, às vezes, naquele momento, naquela situação, não podia falar de uma forma tão clara, porque a luz, quando é muito forte, ela cega e não esclarece. Então, ele diz aqui que o evangelho é a nossa medicação, né? E ele vai dizer, olha o que Jesus vem nos receitar quando a gente estuda o evangelho, ó. Todas as indicações do sublime formulário
primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê o mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue. Prossegue Emmanuel. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, queridos amigos, Jesus nos deixou a medicação, todo o roteiro para que sejamos curados. E fica a reflexão que cada um de nós precisa fazer. Eu tenho estudado a doutrina, tenho estudado o Evangelho, tenho compreendido as lições do Mestre. E agora, o que eu tenho feito com isso? Eu tenho tomado essa medicação, eu tenho tentado aplicar aquilo que Jesus nos orienta, eu tenho tentado efetivamente amar, perdoar, exercer a caridade, que fora da caridade sabemos que não há salvação, que a caridade é o amor em movimento, né? Então eu tenho tentado exercitar todas essas orientações que o Cristo tem nos passado. Será que já estamos, ao menos, nos empenhando para começar? Caso ainda não estejamos fazendo, queridos amigos, que nós possamos, a partir de hoje, com essas reflexões, buscar tomar esse remédio que vem do Mestre, que é o Evangelho, que possamos beber dessa fonte sempre que nos sentirmos necessitados. E tomando essa medicação, passando a viver esse Evangelho, com certeza caminharemos muito mais rápido para Deus. E assim encontraremos a verdadeira felicidade, que, como nos diz Jesus, não está nesse mundo. Tá certo? Agradeço a todos a paciência para escutar as nossas reflexões e espero, queridos amigos, que a doce paz do Mestre Jesus possa abençoar cada um de nós. Que Jesus abençoe as nossas consciências, os nossos pensamentos, que possa guiar as nossas atitudes, nos iluminar e a todos aqueles que amamos e também toda a humanidade. Que possamos sair daqui mais fortalecidos no Cristo e na nossa querida doutrina espírita. Muita paz a todos, espero vê-los em breve.